Olá, hoje vamos dar uma olhada numa área do corpo que, assim, todo mundo acha que conhece bem, a parede abdominal. Uhum. Pode parecer um papo meio técnico, só para médicos, mas a verdade é que essa estrutura é um mapa fascinante do nosso corpo, sabe? Cheio de pistas sobre a nossa saúde. É uma ótima forma de começar. A fonte que a gente está analisando hoje nos dá assim, um panorama anatômico super detalhado. Certo. E o nosso objetivo aqui não é só recitar uma lista de músculos, né? Como se fosse um livro. Ficar lendo uma lista, claro. Exato. É entender a lógica por trás de tudo. Tipo, por que as coisas estão onde estão, como essa parede protege a gente, como ela se move e, o mais importante, como ela avisa quando algo lá dentro não vai bem. Perfeito. Então, a nossa missão hoje é essa: fazer uma jornada de fora para dentro. Vamos começar pela superfície, o que a gente vê, o que a gente toca. Isso. Depois mergulhar camada por camada para entender a engenharia da coisa e, no fim, conectar tudo isso com situações reais, tipo o diagnóstico de uma dor. Ok? Vamos analisar isso. Para começar pela superfície, a primeira coisa que vem na cabeça é o tal do tanquinho, né? Sempre. Mas ele é só o começo da história, certo? Tem outros pontos de referência que são bem importantes. Com certeza. O tanquinho é a parte que a gente vê do músculo reto abdominal. Mas olha que interessante. Se você passar o dedo bem no meio, na vertical, Uhum. vai sentir uma leve depressão. Essa é a linha alba. É um tecido conjuntivo bem forte que une os dois lados. A linha branca. Exatamente. E nas laterais do tanquinho também tem um sulco, a linha semilunares. E aquelas linhas horizontais que formam os gomos Sim. são as interseções tendíneas. O ponto-chave é que nada disso é só estético. São marcos anatômicos. E clinicamente, como é que os profissionais usam isso? A fonte fala de uma primeira abordagem, mais direta, a de 4 quadrantes. Isso é o método mais rápido e prático. Pensa assim: uma cruz gigante sobre o abdômen, com o centro bem no umbigo. Uma linha na vertical, outra na horizontal. Certo. Pronto. Isso já nos dá 4 áreas. Quadrante superior direito, superior esquerdo. Inferior direito e inferior esquerdo. Isso mesmo. É uma triagem inicial. O paciente chega com dor, o médico localiza em um desses quadrantes e já tem uma lista mental dos principais órgãos ali. Entendi. Então, dor no superior direito. A gente já pensa em fígado, vesícula. Exato. E no inferior direito, o clássico apêndice. Precisamente. No superior esquerdo temos o baço, uma parte do estômago, e no inferior esquerdo, partes do intestino grosso, como o cólon sigmoide. É um primeiro filtro, sabe? Um GPS de baixa resolução, mas que já ajuda muito. Certo, então os quadrantes são tipo o mapa dividido em norte, sul, leste e oeste. Mas eu imagino que, para muito diagnóstico, só dizer a dor é no quadrante superior direito ainda seja vago, né? É muito vago. E é exatamente por isso que existe um sistema mais detalhado. Ah, e aí a coisa fica interessante. Fica muito interessante. A fonte nos mostra um mapa de maior resolução, o sistema de 9 regiões. Ele é criado com 2 linhas horizontais e 2 verticais. Tipo um jogo da velha. Perfeito, um jogo da velha sobre o abdômen. E como essas linhas são traçadas? As verticais são os planos médio-claviculares, basicamente uma linha que desce do meio da clavícula. As horizontais são o plano subcostal, que passa logo abaixo das costelas, Ok. e o plano intertubercular, que liga as pontas dos ossos do quadril. E esse jogo da velha cria 9 casas, as 9 regiões. Exato. Em cima, hipocondríaca direita, epigástrica e hipocondríaca esquerda. No meio, flanco direito, umbilical e flanco esquerdo. E embaixo, inguinal direita, púbica e inguinal esquerda. Parece complicado, mas imagino que tem um motivo. E o motivo é fascinante: a dor referida. Ah, isso é algo que sempre me deixou intrigado. Aquela história da dor de um infarto que a gente sente no braço. Como isso se aplica aqui? A lógica é que a localização da dor no abdômen muitas vezes não tem a ver com onde o órgão está hoje, mas sim com a origem dele lá no nosso desenvolvimento embrionário. Como assim? O nosso intestino primitivo tinha 3 partes: anterior,
médio e posterior. E cada parte puxou a sua própria inervação junto, conforme se desenvolveu. Que ideia incrível. É como se a dor tivesse uma memória ancestral, então. Exatamente. É uma memória. Órgãos que vieram do intestino anterior, tipo estômago, fígado, vesícula, eles tendem a causar dor na região epigástrica, ali na boca do estômago. Certo. Órgãos do intestino médio, como o apêndice, referem dor para a região umbilical. E os do intestino posterior, lá para o final do intestino grosso, mandam um sinal de dor para a região pública. Então é por isso. É por isso que a dor de apendicite, mesmo com o apêndice estando lá no cantinho inferior direito, muitas vezes começa como um incômodo vago perto do umbigo. Exatamente. A ficha caiu. A dor começa na região umbilical por causa dessa memória. E só depois, quando a inflamação aumenta e irrita a parede abdominal, é que ela migra para o lugar certo. Esse mapa de 9 regiões ajuda a decifrar essa linguagem. Essa ideia da dor como um eco do nosso passado é fantástica. Mas, falando da estrutura que contém tudo isso, o que realmente segura esses órgãos? Qual é a armação dessa parede? Então, a armação óssea é bem incompleta. Em cima, a gente tem a pontinha do externo, o processo xifoide e a borda das costelas. Atrás, as vértebras lombares. Embaixo, a bacia. Certo. Mas o ponto crucial é que existem vãos enormes entre esses ossos, principalmente na frente e dos lados. E o corpo precisou de uma solução de engenharia para preencher esses vãos, imagino. Não é só uma placa de músculo. Pessoas são tipo a casa de máquinas do nosso tronco. Eles dão suporte para a coluna. E os da frente? A verdadeira obra de arte está na parede da frente e das laterais. É ali que entram as múltiplas camadas. Certo. Temos os músculos verticais, que é basicamente o reto abdominal, o nosso tanquinho. O da flexão, de fazer abdominal? Isso, mas o segredo mesmo da estabilidade está em outros 3 músculos. Os músculos planos, que estão dispostos em camadas. Como são essas camadas? Pensa num espartilho de alta tecnologia ou numa cinta de segurança natural. São 3 camadas. O oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. E o genial é que as fibras de cada um correm em direções diferentes. Ah, como as lâminas de uma madeira compensada? Perfeita analogia. O externo corre para baixo e para frente, o interno para cima e para frente e o transverso na horizontal, como um cinto. Entendi. Então essa estrutura cruzada que dá a força toda, uma camada só não conseguiria. Jamais. Essa engenharia nos dá uma força incrível para torcer o tronco, para estabilizar a coluna quando a gente levanta peso. É um sistema muito, muito eficiente. Ok. Isso muda totalmente como eu vejo um simples giro do corpo. Agora, se a gente fizesse um corte e olhasse essas camadas de fora para dentro, como uma lasanha biológica, qual seria a ordem? Ótima analogia. A ordem é crucial para um cirurgião. Começando de fora, a primeira camada é a pele, claro. Certo. Logo abaixo, o tecido subcutâneo, que tem 2 partes. Uma mais gordurosa, a fáscia de Camper. A que varia mais de pessoa para pessoa. Exato. E por baixo dela, uma membrana mais resistente, tipo um forro, a fáscia de Scarpa. Isso. Aí vem aquele sanduíche de 3 camadas que a gente falou. Oblíquo externo, oblíquo interno e o transverso do abdômen. Nessa ordem. E depois do músculo mais profundo? Depois do transverso tem outra lâmina de tecido forte, a fáscia transversal. E aí já estamos quase nos órgãos. Quase lá. Entre essa fáscia e o revestimento final, tem uma camadinha de gordura extraperitoneal. E, por fim, a última barreira, o peritônio parietal. O peritônio. É, uma membrana bem fininha que forra toda a cavidade. Quando o cirurgião passa por ela, ele está oficialmente dentro da barriga. Uau! É uma quantidade impressionante de informação para memorizar, né? Camada por camada, cada uma com seu nome e sua função, a complexidade enorme. Imagino que para um estudante da área da saúde, organizar isso tudo na cabeça seja um baita desafio. Com certeza, é um volume de conhecimento que exige, assim, um método de estudo muito bem estruturado. Não dá só para ler, tem que praticar, revisar, conectar a teoria com a prática, sabe?
Ter as ferramentas certas para fixar esse conhecimento faz toda a diferença. Falando nisso, uma dica para quem é estudante e quer se preparar de verdade. Entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Retomando nosso mergulho anatômico. Já vimos as camadas, essa lasanha de proteção, mas e a fiação do sistema? A parte elétrica, como a sensibilidade da pele do abdômen se organiza? A sensibilidade se organiza num mapa bem lógico, os dermátomos. Cada dermátomo é uma faixa de pele que recebe o estímulo de um único nervo espinhal. Certo. O dermátomo de T10 corresponde de forma bem precisa ao nível do umbigo. T10, umbigo. Fácil de lembrar. E os outros? O dermátomo de L1 corresponde à região da virilha, a inguinal, e o de T5 está um pouco abaixo do nível dos mamilos. Com esses 3 pontos, já dá para ter uma boa ideia da integridade dos nervos da região. E qual seria uma aplicação prática disso? A fonte traz um exemplo perfeito: a anestesia peridural num parto. O objetivo é bloquear a dor que passa por esses nervos. Para saber se a anestesia está funcionando e na altura certa, o anestesista testa a sensibilidade da pele. Se a pele estiver dormente do nível de T10 para baixo, dos 2 lados, ele sabe que o bloqueio está eficaz para as dores do parto. Faz todo sentido. É a anatomia em ação, garantindo a segurança do paciente. Para a gente fechar, a fonte menciona uma última estrutura importante lá embaixo, o canal inguinal. O que é isso? O canal inguinal é basicamente um túnel, uma passagem meio na diagonal que atravessa as camadas da parede abdominal bem na virilha. Um túnel. Sim, ele existe porque durante o nosso desenvolvimento, algumas estruturas precisam migrar de dentro do abdômen para fora. E o que passa por esse túnel? Aí depende do sexo. Nos homens, passa o cordão espermático que leva tudo para o testículo. Artérias, veias, nervos. Certo. Nas mulheres, a estrutura é bem menor. É o ligamento redondo do útero, que ajuda a segurá-lo no lugar. E a existência de um túnel não cria um ponto de fraqueza na parede? Exatamente essa questão. O canal inguinal é uma área de fraqueza natural da nossa estrutura. E é por isso que é um dos lugares mais comuns para o desenvolvimento de hérnias. Quando uma parte do intestino escapa por ali. Isso quando ele se projeta através dessa passagem. Uau! Que jornada! A gente começou com a barriga, uma coisa aparentemente simples, e descobriu um sistema de engenharia super sofisticado. Temos mapas de superfície, mapas de dor que vem do nosso passado embrionário, um espartilho muscular de fibras cruzadas, camadas e mais camadas de proteção e até túneis. Exato. E a mensagem final é que esse conhecimento não é só teoria. É a base para um diagnóstico preciso, para a segurança de uma cirurgia, no fim das contas, entender a linguagem que o nosso corpo usa para falar com a gente. Perfeito. Para encerrar, fica aqui uma provocação para reflexão. A fonte mostra como a parede abdominal preenche os grandes vazios do nosso esqueleto. E isso me faz pensar que outras partes do nosso corpo dependem dessa mesma interação complexa entre o que é rígido, como os ossos, e o que é flexível, como os músculos, para funcionar. E como uma fraqueza em uma dessas partes pode colocar em risco todo o sistema.